Eu acho que não Daí tinha nada que me prendesse aqui, sabe? Então, eu não tinha o porquê de não ir. Eu acho que eu perderia mais ficando, imaginando e se, do que indo e talvez me arrependendo. Quando você chega em um país diferente para trabalhar com marketing, pensando que o consumidor é uma das peças centrais do marketing, você precisa desconstruir tudo o que você sabe sobre o consumidor. Eu acho uhum. que a simplicidade tem muito valor numa ideia. Assim, o que ela falou para mim foi: na pior das hipóteses, o que vai acontecer vai ser você odiar, você não conseguir voltar pela P&G, você se demitir, e aí, na pior das hipóteses, você volta para casa. Então, na pior das hipóteses, eu ia voltar para Santos, basicamente. Olá Brasil, para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente fala com a diretora de marketing da P&G, Ana Vitória Sanches. Eu conheço a Ana desde o comecinho da carreira dela, na verdade a gente começou juntos a nossa carreira como estagiários de marketing da P&G. Vou até colocar umas fotinhos aqui dessa época para vocês verem que eu não estou mentindo. E desde o começo a Ana sempre se mostrou assim uma das profissionais de marketing mais fodas que eu já conheci, e justamente por toda essa competência dela, logo depois da gente ser efetivado, ela recebeu uma proposta para ser expatriada e trabalhar no headquarters da P&G da América Latina, no Panamá. E sobre essa história de 2 anos e meio trabalhando fora do Brasil, que ela vai contar pra gente. Então, se o seu sonho é trabalhar fora, se você gosta de marketing, se você gosta de publicidade, minha dica é: fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ter toneladas de conteúdo para você. E um outro tema muito legal que a gente abordou na entrevista é a relação entre agência e cliente, entre marketing e criativo, que muitas vezes pode ser conflituosa, pode bater cabeça, mas que na verdade, se muito bem elaborada, pode trazer os melhores resultados para os dois lados, com as melhores ideias, os melhores resultados de marca. E é justamente isso que a gente fala no finzinho da entrevista, sobre que ideias têm mais chance de serem aprovadas, que tipo de ideias marcas globais como as da P&G estão buscando de agências. Então, se você é um criativo tentando aí entender o que tem na cabeça de um cliente, a minha dica também é assistir até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo também está muito interessante para vocês. Mas enfim, chega de papo, vamos escutar logo o que a Ana tem para contar para gente. Ana, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Acho que assim já tivemos gente muito boa aqui no canal, mas sempre do lado da criação. E acho que é sempre interessante ver como é que é o mundo assim do ponto de vista do cliente. Então, achei muito legal quando você topou participar. E você tem toda uma história, do pouco que eu conheço de trabalhar fora, muito atípica e diferente. Então, muito ansioso para ver o que é que você pode falar aqui. Tenho certeza que vai ser super interessante para todo mundo que acompanhar. Então, obrigado de novo pelo seu tempo. Legal, Marcelo, obrigada a você pelo convite. E isso aí, vamos começar então. Para a gente começar, Ana, me conta, você estava lá, P&G, começo da sua carreira em marketing, tinha acabado de ser efetivada. Como é que surge a oportunidade de trabalhar no Panamá? E se é alguma coisa que você pediu ou se é alguma coisa que veio até você? Beleza. Então, Má, para contar sobre o início da minha história e minha mudança para o Panamá, eu acho que é importante antes contar como que funciona o marketing na P&G, que a gente basicamente tem dois tipos de marketing. Então, a gente tem o design e a gente tem o delivery. O design, ele cuida de estratégia de branding, de inovação, desenvolvimento de produto, pensando assim num prazo de uns 2, 5 anos para frente. Enquanto que o delivery cuida dos planos comerciais, dos planos de mídia, PR, etc. Quando eu comecei, né, assim que eu fui contratado, depois de ser estagiária na P&G, eu comecei como gerente de marca de Downy, que é uma marca de amaciantes, como design. Então, eu cuidava de toda essa parte aí estratégica, de inovação, etc. E nesse momento, a maior parte das nossas vagas de design para o Brasil ficava no Panamá, que é o nosso headquarter da América Latina. E essa vaga de Downy no Brasil fazia sentido existir, porque a marca era muito nova, tinha acabado de ser lançada. Então, eu comecei em 2013, a marca tinha sido lançada no final de 2011. E aí, nesse momento, eles precisavam de uma pessoa focada no Brasil, para trazer inovação para esse consumidor brasileiro, para entender um pouco melhor esse consumidor. Por isso, a minha vaga ficava aqui, quando eu comecei. Aí passou um ano, na verdade, foi mais uma questão de produtividade mesmo da empresa. Nós éramos em 3 no momento, então eu ficava no Brasil e no Panamá tinham mais 2 pessoas que olhavam os outros países. Nesse momento, eles resolveram ficar com só 2 vagas
e me convidaram para ir para o Panamá. Então, nesse momento, eu cuidaria não só do Brasil, mas também de outros países da América Latina, como também o México, Colômbia, Argentina, Venezuela, enfim. Toda a América Então, Latina, assim, no final das contas. América Latina, exato. Não foi um pedido meu, na verdade, foi um convite da empresa e eu aceitei. Bem ou mal, quando você não está esperando, é uma grande mudança. Então, como é que foi para você quando você recebe isso? Você aceitou de cara? Você pensou um pouco? E o que é que você levou em consideração e o que é que você pesou na hora de topar esse desafio? Eu acho que, assim, não era esperado no momento. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, então ele era o meu primeiro ano pós-formação da faculdade, então muita coisa acontecendo, né? Muita coisa nova. A gente finalmente se livrou daquele período que é super difícil, que é faculdade e estágio ao mesmo tempo. E aí eles vieram com esse convite. E no momento, na verdade, surgiram muitas dúvidas na minha cabeça, porque finalmente eu estava vivendo uma vida mais tranquila, que já tinha passado aquele período da faculdade, estava ali ganhando meu saláriozinho, etc., aproveitando aqui com meus amigos, e veio o convite para o Panamá. Então eu fiquei com muita dúvida na época, e assim, no momento, eu posso dizer que meus pais foram as pessoas que mais me deram força. A minha mãe teve uma conversa comigo no momento e ela falou assim: minha filha, você não tem nada a perder. Eu acho que você tem que ir e tem que ver qual é. E aí eu resolvi seguir o conselho, né, da minha mãe. Assim, o que ela falou para mim foi: na pior das hipóteses, o que vai acontecer vai ser você odiar, você não conseguir voltar pela P&G, você se demitir e aí, na pior das hipóteses, você volta para casa. Então, na pior das hipóteses, eu ia voltar para Santos, basicamente. Sim. Mas então eu resolvi viver o Lógico. desafio. Sim, sim. E eu acho até que isso é uma coisa legal, assim, tem pessoas que assistem aqui que são um pouco mais, tem uma carreira um pouco mais longa, mas tem gente que ainda é muito novo, e eu acho que isso é super importante de entender que assim, não é o fim do mundo também as coisas, assim, o lugar que você está não é o único lugar que você vai trabalhar na vida necessariamente, assim, se não der certo, você tem outras opções, e eu sempre acho melhor arriscar e ver o que é que vai dar, né? Acho Com que é sempre uma coisa certeza. bacana. Eu E acho que não daí, tinha nada que me prendesse aqui, sabe? Então, eu não tinha o porquê de não ir. Eu acho que eu perderia mais ficando, imaginando e se, do que indo e talvez me arrependendo. Então, eu tenho totalmente. certeza que foi a melhor escolha. Que legal. É, não, e bem ou mal é aquela coisa, né? A gente pensa de tipo, poxa, eu acabei de me formar, então eu quero aproveitar aqui, mas ao mesmo tempo, cara, eu acabei de me formar, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, ainda dá para fazer essas mudanças um pouco mais fácil, né? Com Mas daí certeza. beleza, daí você chega, poxa, vou. Como é que é? Você lembra como é que foi a parte mais burocrática? Assim, como é que foi? Tem que tirar visto? Como é que você faz para arrumar casa? E se a empresa te ajudou, tanto no processo burocrático como no processo de mudança? A P&G me ajudou, na verdade, tanto no processo burocrático como no processo de mudança. Eu sei que, assim, algumas políticas da empresa, inclusive, já mudaram, mas naquele momento eles me ajudaram com tudo. Uhum. Então, eu fiz 2 visitas prévias para o Panamá. Uma que era basicamente para eu conhecer a cidade, né? Imagina, eu já tinha ido para lá, mas tem gente que recebe uma proposta e nunca nem conheceu o lugar Sim. que vai mudar, né? Então, teve essa primeira visita que eles chamavam de look and see, que era para você conhecer mesmo o lugar. E aí, uma segunda visita era para house hunting e cuidar já de toda essa parte burocrática aí da papelada. A P&G ele contratava uma empresa terceira, que aí, na verdade, Uhum. eles cuidavam de toda essa parte. Então, eles me acompanhavam em tudo o look and see, me acompanhavam no house hunting, me acompanhavam em toda essa parte burocrática. E aí, eu acho que durou uns 3 meses, mais ou menos, desde o momento que eu entrei com os papéis até o momento que eu recebi meu visto. Mas, assim, foi super simples no meu caso, porque realmente a empresa ajudou com tudo. E bem ou mal uma transferência, né, da empresa para outra. Imagino que talvez até a burocracia é mais fácil do que pegar um emprego aleatório em outro país, Eu tal. imagino que sim. Mas então, daí beleza, daí essa parte burocrática, a P&G te ajuda tudo tal, mas daí você chega no Panamá. Quais foram os perrengues que você passou? Se teve algum, se teve alguma coisa que sabe aquele dia que, meu Deus, o que está acontecendo, tal? Quais são as dificuldades que você passa tanto no trabalho
como na vida pessoal mesmo, assim? O que você acha que Tá pegou bom. mais no começo? Eu vou começar pela vida pessoal, então. Eu acho que, assim, na vida pessoal foi um grande impacto para mim, porque, primeiro, eu era muito nova, então eu Uhum. tinha 23 anos naquela época, como eu falei aqui, tinha acabado de sair da faculdade, e eu estava, na verdade, pela primeira vez, de fato, morando sozinha e tendo que me virar sozinha. Eu já morava sozinha desde os 17 anos, aqui em São Paulo, porque eu sou de Santos, como eu falei, mas a verdade é que eu tinha minha base muito próxima de mim. Então, qualquer Sim, problema que eu tivesse, eu podia recorrer aos meus pais. E, de sim. repente, eu tinha 23 anos, estava em um país completamente diferente, com uma língua nova. Eu acho que uma coisa que eu fiz, que é uma sorte, que eu acho que para as pessoas que vão se aventurar em novos países, enfim, podem procurar. Eu, no momento, conheci várias pessoas brasileiras da P&G. Eu acho que os brasileiros estão em tudo quanto é lugar e a gente se sente, bem ou mal, confortável, né, quando a gente está Sim. entre brasileiros. Então, eu pedi muita ajuda para eles, perguntando as coisas, por exemplo, alguns contatos que eu precisasse de ajuda, como funciona isso. Eu não acho que precisa ser brasileiro. Eu acho que qualquer pessoa que está lá passando pela mesma situação que você pode te ajudar, ou até canais como esse, né? Hoje em dia a Sim, gente tem é mil justamente a ferramentas, ideia. Sim, mas eu acho que me ajudou muito ter amigos brasileiros que já tinham passado por isso e que podiam dividir experiências comigo. Esse é o lado pessoal. Eu acho que realmente foi esse chegar com 23 anos, sozinha em um lugar novo e ter que me virar com tudo. E eu acho que do lado profissional, o grande impacto que a gente tem realmente é cultural, porque são pessoas de backgrounds completamente diferentes dos nossos. A gente, no Brasil, bem ou mal, por mais que o background seja diferente, a sua família vai ser diferente, a forma como você cresceu, onde você estudou, sempre vai ser diferente. Mas, no final das contas, as nossas raízes são brasileiras, então a cultura, bem ou mal, é muito parecida, independente se eu fui criada pela minha mãe e você pela sua. Só que, quando você está lá, você tem pessoas com backgrounds realmente muito diferentes. Por exemplo, no Panamá tinha muita gente da Venezuela. E olha toda a uhum. situação que eles estão passando. Eu acho que para você criar confiança, por exemplo, no ambiente de trabalho, para você poder criar relação com as pessoas, você precisa entender o background delas. Você precisa ter humildade de perguntar quando você não entende, enfim. Porque sim, as diferenças em formas de trabalhar existem. As expectativas são outras. Bom, é uma pessoa, como eu disse, com um background completamente diferente do seu. Então, eu acho que você precisa se esforçar para entender e conhecer melhor as pessoas do seu time, os mercados que você vai atuar. Então, essa é uma dificuldade também, mas ao mesmo tempo é uma coisa gostosa, porque você acaba aprendendo pra caramba, né? Pessoal, aquela pausinha rápida da entrevista só para lembrar vocês que a gente tem vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira com dicas para você descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, já aproveita, se inscreve agora no canal para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E enfim, já dado o recado, tenho certeza que você já se inscreveu. Bora voltar para a entrevista. Você comentou do espanhol, né? Como é que era o teu espanhol quando você se mudou para lá? E o quanto você acha que melhorou? Isso foi uma coisa mais de tipo de dia a dia, ou se você chegou a fazer cursos, ou foi uma, enfim, foi de tipo, se jogar? Como é que foi a Eu relação com acho a que o língua? espanhol também é um ponto interessante, porque assim, nós como brasileiros, nós somos basicamente a República Independente da América Latina, né? Sim, Porque só a gente fala português, enquanto todos os outros falam espanhol. Como lá é o headquarter da América Latina, a maioria das pessoas era hispanohablante. sim, Então, eu era a pessoa que precisava muitas vezes, adequar à situação. Para eles, era óbvio que era muito mais confortável ter reuniões falando 100% em espanhol. sim, Então, eu precisava aprender sim ou sim. Eu cheguei lá falando um espanhol básico, eu tinha feito o curso já, tinha passado um mês na Espanha aprendendo espanhol, mas fazia muito tempo. Isso tinha sido quando eu tinha 16 anos e eu cheguei lá com 23. sim, Então, um pouco antes, a P&G me pagou por aulas, eu fiz 2 meses de aula, mas a verdade é que quando eu cheguei lá, era tanta coisa para resolver, era tanta coisa nova, até do próprio role mesmo, né, que era um role novo para mim, que eu acabei cancelando ali as aulas de espanhol e vou aprendendo tapa. Então, eu fui lá com o meu espanhol básico
E Sim, era aquela coisa, a cara de pau de conversar. Então, no começo, uma coisa que eu falava para o time, gente, vocês podem fazer a reunião em espanhol, falem devagarzinho para eu entender. Se eu tiver dúvidas, vou perguntar em inglês. E se eu tiver inputs, também vou falar em inglês, porque era o meu sim. idioma em comum com eles. E aí, aos poucos, eu ia me soltando, ia falando em espanhol. Eu lembro até hoje de um dia que eu tinha uma apresentação e eu falei para ele, gente, eu vou tentar apresentar em espanhol dessa vez, tá? Eu vou errar, gente, mas tudo bem. E o time deu maior força, porque eles Sim. sabem que você está se esforçando. E no final das contas, faz muita diferença você falar o idioma local. Porque eu acho Uhum. que isso te ajuda não só na reunião, como também no seu dia a dia. Às vezes você vai ter que lidar, sei lá, com serviços. Você vai chamar um eletricista na sua casa. Provavelmente ele não vai falar inglês. Então, é Sim. super importante aprender o idioma. E eu fui aprendendo assim, na raça. Eu diria que Aham. hoje meu espanhol é fluente. Tenho ainda Legal. muito espanhol, então ainda bem não perdi. Sim, E acho que sim. tenho um espanhol fluente de lá. Daí você comentou justamente dessa coisa de, poxa, tinha muita gente de vários países, tal. Não sei se vai ter um número específico, mas quanto por cento você acha que do time do escritório lá era expatriado e quanto por cento era panamenho? Olha, no caso da P&G, eu diria que seriam uns 20% panamenhos e os 80% expatriados. Tem muita gente muito sênior, eu acho, no headquarter. Então, por conta disso também, muitas pessoas não estão no início da carreira. Geralmente, os panamenhos era quem estava no início da carreira. Uhum. Até porque o headquarter no Panamá também é novo. Eu acho que quando eu mudei para lá, ele devia ter uns 5 anos, porque antes ele ficava localizado em Caracas também e mudou para o Sim, Panamá. Então, sim. muita gente veio com essa transição. E daí me conta assim, você meio que já abordou um pouquinho, mas qual que era a grande diferença para você de trabalhar no Brasil versus trabalhar no Panamá? E assim, lógico que vai ter a parte do que você comentou, de que você quer uma coisa de delivery e outra é design, mas talvez um pouquinho, de repente, dos horários, de tipo, da forma como eles encaram reuniões, um pouco de tudo. Como é que é a diferença do dia a Uhum. dia, vamos dizer assim, de trabalhar com marketing no Brasil e no Panamá? Então, Má, eu acho que assim, desde a própria cultura de trabalho é diferente. E eu não digo isso por conta das pessoas serem de outros países, mas a cultura do próprio escritório. Então, por exemplo, o Panamá, o fuso horário, eles estão 2 horas antes do Brasil. Então, por conta disso, realmente a atividade começa mais cedo. Eles atendem mercados como o Brasil, que estão 2 horas depois, Argentina, 2 horas depois. Então, 8h30 da manhã, já está todo mundo no escritório. Enquanto aqui no Sim, Brasil, 9h30, 10, as pessoas ainda estavam chegando. A sim. mesma Isso, coisa lá. isso me responde tanta coisa, Ana, porque quando eu trabalhava no Uhum. Brasil, com o pessoal falando, por que eles já estão me respondendo? Mas é por isso, porque chegam mais cedo. Eu não... Agora eu tive esse estalo, não sabia. Mas Eu beleza. acho que, por um lado, é chegar mais cedo. Eu acho que, por um lado, é também um pouco do estilo de vida. Então, por exemplo, lá ao mesmo tempo que chega mais cedo, vai embora mais cedo. Sim, Então, 5 horas da tarde, as pessoas estão indo embora, as pessoas buscam os filhos na escola. Não é uma uhum, coisa que aqui no Brasil acontece. Aqui no Brasil, na verdade, eu acho que até, por exemplo, quando a gente pensa em São Paulo, que tem esse trânsito absurdo, muitas vezes a gente acaba saindo mais tarde até para fugir do trânsito, ou chega mais tarde para fugir do trânsito. sim, Então, eu acho que tinha essas pequenas diferenças, assim, da própria cultura do escritório. Claro, as diferenças da cultura das pessoas que trabalham com você, e aí eu acho que cada país tem suas particularidades e eu acho que realmente você tem que aprender o estilo de trabalho de cada um e aprender a trabalhar com essas pessoas para você poder ter sucesso e, inclusive, tornar a sua vida muito mais fácil, né? E eu acho que, assim, do ponto de vista do marketing, trabalhar com outros países é completamente diferente de trabalhar com o Brasil. Eu acho que, como eu já tinha falado antes, por mais que nosso background de cultura seja mais ou menos a mesma aqui no Brasil, mesmo não sendo, você acaba conhecendo o consumidor muito bem. O consumidor é você, no final das contas. sim, A sim, cultura é muito parecida com a sua. Quando você chega em um país diferente para trabalhar com marketing B2C, que é o caso da P&G, pensando que o consumidor é uma das peças centrais do marketing, você precisa desconstruir tudo o que você sabe sobre o consumidor, sim, porque tudo vai ser diferente. Os sim. hábitos vão ser diferentes,
o mercado é completamente diferente. Então, eu acho que esse é a grande diferença, assim, que está muito na base. É você começar a entender um consumidor que é completamente diferente de você. Sim, E estar totalmente. aberto, e ter humildade, e fazer as perguntas. Eu acho que tudo começa a ir muito da base. Começa a ser muito Uhum. diferente da base, e só você entendendo que você vai poder ter sucesso nas suas ações. Daí uma coisa que acho que vai ser até interessante aqui, você, quando acho que até tem 3 momentos, tá, na tua carreira que tem isso, mas quando você era estagiária, você cuidava de Brasil, então você falava com agências do Brasil, você falava com a New Style, com a New Energy, que virou a Grey, e agora sabe só o que vai virar. Você trabalhou, enfim, com várias agências do Brasil. Daí depois você tem que trabalhar com agências, você trabalhou com Grey México, quando você estava com Delivery, você trabalhou com agências de outros lugares do mundo. Você vê alguma diferença na relação com agências brasileiras e agências gringas? Eu acho que, primeiro, existe aquela diferença cultural das pessoas, que é a Uhum, mesma diferença cultural que você tem, por exemplo, na P&G Panamá ou na P&G Brasil. Então, realmente, você trabalha com pessoas de países diferentes, mercados diferentes, você precisa entender essas diferenças culturais. Fora isso, eu acho que a interação é muito parecida, pelo menos o esquema que a P&G está acostumado a trabalhar é muito parecido, mas o que eu uhum. acho que é uma dificuldade interessante é muito no trabalho criativo, porque as referências são outras. Sim, Você totalmente. tem que primeiro aprender sobre aquele consumidor, só que você tem que aprender também sobre a propaganda. Então, Sim, como é que é a estética em outros países? Qual que é o humor em outros países? Então, eu acho que é complicado no começo você conseguir avaliar um trabalho feito por pessoas de outros países, feito de pessoas de outros países para outros países, muitas vezes. sim, Então, você precisa ter esse entendimento, fazer as sim. perguntas certas, ser humilde novamente para aprender. Eu acho É, que é interessante e é muito diferente. Não eu tem como você lembro. chegar com o feedback que você ia ter do Brasil. Sim, totalmente. Eu lembro de uma. A gente sentava bem próximo numa época. Eu lembro, ouvindo de orelhada, você explicando para alguém, acho que em inglês ou em espanhol, quem era Narcisa. Que fora do Brasil ninguém vai. Tipo, é uma referência muito brasileira. E às vezes tem que adaptar coisas para um mercado específico, né? Então sempre é uma experiência muito interessante essa de trabalhar com agências internacionais para coisa, para adaptações ou até para campanhas mais globais. Sim, acho que é sempre um desafio bem interessante assim, mas que de alguma forma a gente consegue fazer Total. dar certo, né? Explicar Então, assim, quem é uma celebridade, quem é um consumidor. Agora mesmo, a gente acabou de lançar uma campanha super grande de Downy com Paulo Gustavo, vestido de Dona uhum. Hermínia. E Sim, a gente tinha que explicar também para o time global, porque essa campanha, todo esse projeto, na verdade, foi um grande case dentro da P&G. E a gente tinha que explicar quem é Paulo Gustavo vestido de Dona Hermínia. sim, Então, exato. É, eu até acho que a porque gente tem, sempre, né, a propaganda traz muito da nossa cultura. sim, justamente. E tem essa questão que você comentou de tipo de muitos layers de aprovação, né? Que você começa a coisa no Brasil, mas depois você vai ter que aprovar com pessoas de fora e entre outras, enfim, tem toda uma questão de fazer a mensagem não se perder nesse caminho, né? Com E, certeza. e daí, beleza, daí você trabalhou lá no Panamá por o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Ou 2 anos, quase 2 anos e meio. Fiquei e lá daí 2 anos e 4 meses. e como é que foi como é que surgiu a oportunidade ou o desejo de voltar? Como é que foi esse processo? Eu já estava com saudade, na verdade, dos meus amigos, da minha família, e foi um pedido pessoal meu. Uhum, Então, no ano que eu voltei, eu acabei voltando em novembro e eu pedi lá por março, mais ou menos. uhum, Eu sabia que não era um pedido do dia para a noite, que dentro da P&G eu não ia pedir para voltar para o Brasil e amanhã eu voltaria para o Brasil. E se fosse assim, provavelmente eu nem estaria na vaga ideal para mim. uhum. Sim, Então, no momento, eu conversei com meus managers de lá, conversei com algumas pessoas do Brasil também, que eu sabia que poderiam me ajudar, porque era importante também as pessoas do Brasil saberem que eu queria voltar, porque, por uhum, exemplo, se você já trabalhou comigo, você vai ter uma vaga no seu time e você acha que eu tenho fit, você vai me considerar. Porque, bem ou mal, sim,
eu estando lá e o time do Brasil sem saber que eu queria voltar, provavelmente eu não seria considerada. Sim, lógico. Então, eu contei para todo mundo que eu queria voltar e as pessoas trabalharam numa vaga ideal. No final das contas, foi a melhor vaga que eu poderia ter voltado, porque Sim. eu tive uma continuidade. Eu trabalhei com Downey Design lá no Panamá e depois eu vim para o Brasil como Downey Delivery. Então, eu pude executar as iniciativas que eu tinha desenhado. Foi super legal, na verdade. Que animal. Você sentiu alguma dificuldade de readaptação ou foi uma coisa mais bem seamless? Em relação a tipo, quando você sai do Brasil para ir para o Panamá e quando você sai do Panamá para vir para o Brasil? É engraçado, porque eu acho que tudo tá igual, mas não tá. Claro que em termos de trabalho eu tive que aprender muitas coisas novas, mas já era um time que eu trabalhava, então eu acho que essa transição foi super tranquila, a transição de trabalho, mas a transição pessoal, bem ou mal, quando você tem 23 para 25 anos, você volta e seus amigos têm turmas novas, tem momentos diferentes. Eu tinha ido embora quando todo mundo tinha acabado de sair da faculdade, então quando eu voltei, cada um já tinha seguido para uma carreira completamente diferente uma da outra. Eu acho que foi super interessante e eu consegui me adaptar super fácil, mas as coisas estavam diferentes. Lógico, sim. Até Acabei porque... conhecendo muita gente nova também, amigos novos dos meus amigos, que também foi legal. Sim, total. E tem essa questão, né? Você ficou 2 anos e pouco lá, bem ou mal, igual seus amigos têm novos amigos, você tinha uma turma de amigos lá que era quem você estava vendo todo final de semana e do nada você tem que voltar a sair com outras pessoas que você, enfim, que está diferente e tal. Então, Total. realmente, Eu acho isso que que você assim, falou... eu acho que muda muito mais coisa na nossa vida, na vida de quem foi, do que na vida de quem fica. Porque a gente está vivendo experiências muito diferentes, a gente está conhecendo muita gente diferente, está conhecendo novas culturas. Para quem fica, não muda muita coisa, Sim, né? sim. O que são 2 anos da nossa vida? Nem sempre muda tanta coisa. Lógico, total. Mas eu acho que tem essa diferença aí das relações, das turmas, especialmente nessa época que eu fui embora, que era uma época logo no pós-faculdade. Qual que foi o impacto da sua experiência internacional na sua carreira para depois disso? Assim, o quanto isso fez diferença na profissional que você é hoje? Eu acho que em termos de carreira foi maravilhoso eu ter mudado para o Panamá. Eu acredito que muitas pessoas mudam do país querendo acelerar a carreira, porque bem ou mal você vai conhecer muitas outras partes da empresa, você vai conhecer como as coisas funcionam, vai ter contatos com muitas pessoas diferentes, e isso com certeza te ajuda muito no seu desenvolvimento se você quer seguir naquele mesmo lugar. Então, eu acho que pensando como um benefício final, acelerar minha carreira, com certeza me ajudou. Pensando assim em algo mais curto, médio prazo, vai. Mas eu acho que, se parar para pensar no longo prazo, você conhece gente do mundo inteiro, então, que podem ser contatos para hoje, podem ser contatos para amanhã, podem ser contatos que vão me ajudar dentro da P&G ou vão me ajudar um dia fora da P&G. Sim, que eu acho que é super importante. E eu acho que tudo é bagagem mesmo, tudo que você aprende. Eu acho que você acaba crescendo muito como profissional, passando por esses desafios que você tem no momento que você se muda. Porque eu poderia ter seguido no Brasil, falando com a consumidora brasileira, aprendendo, claro, porque eu acho que, por exemplo, a P&G é uma empresa que você sempre está sendo desafiado, você sempre está crescendo. Só que existem certos desafios que eu acho que às vezes são mais fortes. Por exemplo, você ter que desconstruir o consumidor que você conhece é um desafio muito grande. Você ter que aprender uma língua completamente nova e fazer apresentações e reuniões com essa língua completamente nova. Então, eu acho que tem uma parte do conhecimento aí muito interessante também, que te acelera e que te faz crescer muito como profissional. Uma coisa que eu pensei aqui, bem ou mal, a gente sempre vê uma questão, sabe, de tipo, o local tendo uma discussão com o global, com o regional, tal. Você acha que ter tido as duas experiências te facilita esse tipo de conversa? Ou, tipo, é realmente, cara, tô com um chapéu aqui de regional, o que você acha que... Facilita muito, porque eu acho que é super importante a gente sempre entender o papel do outro. E nada melhor para você entender o papel do outro do que você vestindo o chapéu do outro. Então, com certeza, me ajudou muito
a manejar time global, time local. Eu acho que eu aprendi super e eu acho que é muito importante. Nada como Sim. ter a experiência para você, de fato, poder entender aí esses papéis. Você comentou que quando você foi efetivada na P&G, você foi direto para o design, que é a área que fica no Panamá, mas ainda baseada no Brasil. Então, eu imagino que boa parte do seu time estivesse no Panamá. Então, tinha um certo trabalho remoto. Como você acha que isso se compara com o trabalho remoto que a gente tem hoje em dia? Você acha que foi algo muito diferente? Você acha que hoje em dia seria mais fácil? Como é que você vê isso olhando em Legal! retrospectiva? Gostei da pergunta. Eu acho que naquele momento foi um grande desafio para mim, porque eu tinha que aprender muitas coisas novas, né? Era um cargo completamente novo para mim e tinha essa dificuldade extra do meu time estar longe. Então, eu era, por exemplo, super júnior na minha carreira e meu chefe estava longe. Então, Sim, é uma dificuldade você não estar tão próximo. Eu acho que, assim, comparando um pouco o dia a dia mesmo, estando remoto ou estando no escritório, eu acho que o remoto é muito bom para algumas coisas. Você consegue, por exemplo, pelo menos para mim, eu consigo focar em um documento, uma apresentação que eu preciso fazer, que muitas vezes no escritório você é interrompido, você vai tomar um cafezinho, enfim, tem várias outras distrações que muitas vezes em coisas que você precisa focar nos atrapalham um pouco. Mas, ao mesmo tempo, essa interação pessoal é muito importante. Eu acho que aquela pequena conversa de corredor ao caminho de uma reunião, às vezes é muito importante, porque a gente sim, já se brifou um pouco, a gente já trocou um pouco. E eu acho que grandes ideias surgem quando você tem contato aí pessoal com as pessoas. Naquele momento, era realmente eu no Brasil e meu time inteiro fora. Então, eu acho que uma primeira dificuldade é o seguinte: quando tem várias pessoas numa sala e só uma numa call, é muito difícil de acompanhar. uhum, sim, Então, eu sim, acho que já total. começa uma dificuldade daí. E aí, eu acho que uma outra dificuldade é você estar distante das pessoas enquanto as pessoas estão próximas. Sim, Porque, diferente daqui, que está todo mundo distante, eu era a única distante. Então, total. é mais difícil você ser a única distante, porque como você vai conhecer essas pessoas direito? Como você vai criar confiança, né? Porque muitas vezes é nesses pequenos momentos, é no caminho para uma reunião que você acaba criando uma amizade, você acaba conhecendo um pouco mais sobre o background da pessoa. Então, é muito mais desafiador quando você está distante. Mas, naquele momento também, a gente não estava tão acostumado a estar remoto. Sim, Então, eu totalmente. acredito que muitas das minhas dificuldades talvez seriam menores hoje em dia, porque hoje em dia está todo mundo acostumado a trabalhar remoto, hoje todo mundo entende muito o outro lado, né? Imagina, nessa pandemia, muita gente estava em casa com os filhos e, enfim, né? O pessoal do time tem que entender. Sim, justamente. E isso que você falou é muito verdade, porque eu também tive, né, um pouco da experiência de trabalhar com Panamá no Brasil, e você sente, por mais que não seja sua culpa, que você está incomodando um Distante. pouquinho, porque está todo mundo conversando numa sala tal, e você, tipo, você tem que se desmutar e falar, gente, eu quero falar alguma coisa, que é diferente quando você está na sala e está todo mundo trocando, né? É muito diferente de todo mundo num Zoom e daí, tipo, é mais fácil de você pausar e falar quando é todo Exato. mundo todo mundo digital ou todo mundo físico. Quando é uma pessoa no digital, é um pouco estranho mesmo. E eu É acho um que ainda mais no pouco. começo da sua carreira, acho que exige um pouco de coragem também, porque muitas Sim, vezes é mais fácil você não colocar o seu ponto, mas é tão importante você colocar o seu ponto e ter sim. que interromper todo mundo para colocar o seu ponto, né? E daí, pensando no médio, longo prazo, tá? Você tem alguma vontade, você pensa às vezes em sair do Brasil de novo? E se sim, se você acha mais provável ir para o Panamá de novo ou para algum outro lugar, algum mercado? Pode viajar, tá? Não, como é coisa médio, longo prazo, não, puxa, eu quero ir para Paris daqui a, sei lá, tipo 15 anos, não sei. Lugares que você acha que seriam interessantes para você, que você tem uma curiosidade, talvez. Mas eu acho que eu tenho super interesse de voltar a morar fora. Eu acho que, assim, é uma experiência muito enriquecedora. Tive essa experiência do Panamá, que foi maravilhosa, quando eu tinha 23 anos.
Eu acho que hoje em dia também não tenho nada que me prenda. Eu sou super jovem, eu não sou casada, enfim, eu tenho muita vontade ainda de morar fora. Hoje, quando eu penso, pelo menos no curto, médio prazo, eu penso na P&G. Não Sim, sei total. quanto tempo eu vou seguir na P&G, mas como hoje eu penso em P&G, eu adoraria ir para fora da América Latina. E nós temos escritórios, por exemplo, em Cincinnati, em Ohio, tem em Genebra, na Suíça, tem em Singapura. Eu adoraria ir para algum desses escritórios que são os nossos headquarters globais. Então, eu acho que seria uma mega experiência. Então, tenho muita vontade de vivê-la assim. E se eu parasse para pensar em um sonho pessoal, eu acho que meu sonho pessoal é morar em Nova York, desfrutar aí tudo que você está desfrutando. Quem sabe um dia na minha vida, durante a carreira, ou aposentada, enfim. Sou Sim. apaixonada por Nova York e em algum momento da minha vida eu tenho que morar aí. Não, é uma cidade, estando vivendo aqui, que vale muito a pena. É apaixonante, né? É um lugar muito legal. E, enfim, se eventualmente você vier, pode mandar job que a gente resolve. Com Mas, certeza! enfim, mas até aproveitando que comentei isso do job, uma pergunta um pouco freestyle, meio fora do que a gente está falando, mas aproveitando que a gente tem a chance de ter uma cliente aqui, o que você busca em uma ideia? Quando você está numa reunião, assim, como você geralmente lógico que vai de briefing para briefing, mas o que você busca avaliar quando um criativo te apresenta uma ideia? Eu acho que, claro, tem que respeitar o equity da marca, mas amo ideias ousadas. Só que, Sim. assim, eu acho Uhum. que a simplicidade tem muito valor numa ideia. É muito Sim. difícil, às vezes, a gente escutar ideias simples quando você, como cliente e a agência estão tão imersos dentro da marca. Sim, Porque sim. tem certas coisas que parecem simples, mas não são. Então, eu acho que, número 1, eu valorizo a simplicidade e, número 2, a ousadia. Poxa, é ótimo ouvir isso até, assim, porque acho que às vezes existe uma questão de, nossa, sabe, o cliente pensa de um jeito e a agência pensa de outro. E lógico que tem um conflito, porque bem ou mal, a princípio estão buscando coisas um pouquinho diferentes, mas as duas coisas que você falou acho que são tão importantes e tão válidas assim na vida do criativo. A simplicidade para mim eu acho que é chave mesmo, porque é o que você falou, às vezes você está tão imerso num briefing que está falando, sabe, tipo, 300 horas de proteção, mas o cliente não sabe que esse é o briefing, sabe? O cliente, digo, o consumidor. Então, acho que é super Sim, válido e obrigado. Acho que é algo fundamental, assim, de ter na cabeça. E daí, pra imagina. gente... E, Má, também queria adicionar mais uma coisa. Eu, na minha vida de P&G com agências, eu acho que o melhor relacionamento cliente-agência é aquele que tem muita troca e muita transparência. Não tem nada que eu goste mais do que quando uma agência que trabalha comigo me mostra uma coisa que está acontecendo, ou o que você acha sobre isso. Eu acho que essa troca também é tão importante e às vezes é uma coisa tão pequena e que faz muita diferença para você se conectar, para você discutir certos pontos. Nem sempre eu preciso te mandar um briefing. Sim, Me manda uma ideia, totalmente. pergunta o que eu acho de alguma coisa. A gente vai acabar Sim. se conhecendo melhor, talvez gerando ideias entre nós. Sim. Ana, você acabou de falar provavelmente o que todo criativo quer ouvir, porque, assim, eu acho que quando eu estava no marketing, não tinha tanta essa noção, porque, poxa, eu vejo, por que os caras estão me trazendo uma ideia que eu não pedi? Tô adorando, mas eu não estava esperando. Mas é uma coisa que eu acho que todas as agências, principalmente Brasil agora, buscam tanto a chance de poder trazer algo mais proativo e que, de repente, não vai se trazer uma campanha, mas que no longo prazo pode trazer alguma coisa. Então, acho Com que o certeza, pode trazer um mercado insight publicitário, diferente, né? e eu acho que o mercado publicitário ele busca realmente, lógico que não dá para escolher o cliente que você vai ter, mas ele é carente de clientes que estão abertos a ouvir o que, é que tem de novo e apostar. Daí, até aproveitando que você entrou nesse caminho, lógico que não vai ser uma resposta tão direta, mas o que você acha que é pesado na hora de decidir, puta, vamos, digamos que surge uma ideia nova, assim, do nada, tá? O que qual que é o processo e o que é pensado na hora de, putz, vamos apostar nisso aqui ou não?
Eu acho que, bom, a gente, claro, analisa a simplicidade da ideia, a forma como a mensagem está sendo passada. Eu acho que muitas vezes também a gente tem que entender qual que é o momento da marca e que tanto que esse consumidor está preparado agora para receber essa ideia. Muitas vezes vem ideias incríveis, mas elas estão 20 passos à frente do mercado. Sim, total. Então, eu acho que é muito importante analisar da ótica do consumidor, da ótica de marca, se faz sentido. Então, está seguindo o equity da minha marca, e dessa ótica também de mercado, que está muito relacionado também ao consumidor, os seus hábitos, enfim. Um outro tema que eu acho que é interessante falar dessa relação criação e marketing é que, assim, com marcas grandes, você acaba tendo que tomar cuidado com o que você vai fazer. Obviamente, você não pode botar em risco o equity de uma marca que já tem muitos anos e está sendo construído. Mas, ao mesmo tempo, isso demanda aprovações. Mas, ao mesmo tempo, no mundo atual, a agilidade é algo muito importante para aproveitar algumas coisas. Então, um meme que surgiu, sei lá, tipo, quando surgiu o Roy Letícia, né? Era uma coisa, cara, todos querendo fazer, tal, lá. Se você demora muito, você perde a oportunidade porque outra marca vai e faz, ou porque aquele meme já beleza, próximo meme. Como você tenta conciliar essa questão de, tipo, beleza, precisamos fazer aprovações rápidas, mas também não dá para, tipo, simplesmente, beleza, faz aí qualquer coisa, né? Como é que você tenta lidar com isso? Ainda mais pensando que o marqueteiro ele tem tantas outras coisas para fazer, além de ver comunicação, e essa é a verdade que às vezes a gente não tem essa noção do lado da agência, né? Eu acho que nesse momento, não só pensando em marcas globais que têm um equity muito bem estabelecido, eu acho que para qualquer marca é muito importante você deixar muito claro quais são os guidelines da sua marca. Qual que é o equity da sua marca? Qual que é a personificação da sua marca? O tom de voz da sua marca? Porque eu acho que se você tem isso muito bem estabelecido, que seja em um documento que qualquer um do time possa acessar, eu acho que qualquer um pode aprovar um material. Sim. Claro, sempre vai ter uma visão, principalmente estética, que é um pouco diferente entre uma pessoa e outra. Mas eu acho que é muito importante você ter esses guidelines muito bem estabelecidos, porque aí você consegue, de fato, olhar para uma peça criativa e, rapidamente, dizer se funciona ou não para sua marca. Que é uma coisa que a P&G faz muito bem, de tipo, cara, eu vejo um post, ele não precisa nem ter o logo às vezes, mas eu consigo saber que aquilo é uma coisa de Gillette, que aquilo é uma coisa de Ariel, é um brand muito forte no inconsciente até. Para a gente fechar, até certo ponto a resposta poderia até ser tipo, assiste esse vídeo aqui inteiro. Mas que dica que você daria para quem quer trabalhar no exterior, não necessariamente de como arranjar um trabalho no exterior, mas coisas que você gostaria de ter escutado quando você era a Ana recém-formada, querendo ir para fora, tal, coisas que você acha que teria sido legal de saber naquela época? Eu acho que tem dois principais pontos que seriam, assim, grandes dicas para quem vai mudar, quer se aventurar e trabalhar fora. Eu acho que o primeiro de tudo, a parte de você chegar de coração aberto, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, vai fazer muita diferença você conhecer as pessoas novas, você entender a cultura dessas pessoas, para você poder criar confiança, para você poder criar uma relação legal. No lado pessoal, eu acho que você precisa estar de coração aberto e aceitar todos os programas que te convidam. Você não sabe ainda qual vai ser sua turma, você não sabe ainda quais vão ser seus hobbies nesse lugar novo, então, não é? Muitas pessoas criam hobbies novos em lugares novos, novos esportes, e se você nunca experimenta, você nunca vai saber. E por que não experimentar em um lugar novo, né? Que você no domingo não tem o almoço marcado com a família, você pode no domingo sair para correr com os amigos novos do Panamá. Por que não, né? Então eu acho que estar de coração aberto, conhecer as pessoas, entender a cultura delas é super importante. E a outra dica é a dica que minha mãe deu. Se você não tem nada a perder, por que não? Vai se aventurar e o que pode dar errado? Você voltar para casa e voltar para onde você está hoje. Sensacional. Sensacional, Ana. Ana, muito, muito obrigado por esse papo. Acho que foi, assim, achei muito, muito inspirador, assim, tantas coisas, assim, que eu conhecendo só, assim, bem ou mal a gente trabalhou, mas
uma coisa é você entrar a fundo nas histórias das pessoas, você tem uma trajetória tão bacana e muito, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser super inspirador para quem assistir aqui o canal. Obrigada, Má. Adorei nossa troca, adorei falar com você depois de tanto tempo. E vamos seguir trocando aí. Tô adorando o canal, aliás, hein? Parabéns. Obrigado. Valeu. Muito sucesso para você. Queria agradecer de novo a Ana por esse papo sensacional. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Para mim foi muito legal relembrar meus tempos de estagiário, meus tempos de marqueteiro e descobrir um pouquinho mais sobre como a Ana encara ideias, que é algo tão importante para nós, né? Entender não só o consumidor, mas também o que os nossos clientes precisam. E aproveitar para lembrar vocês que toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal com dicas e entrevistas para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então, se esse é o seu sonho, já aproveita, clica na bolinha desse lado aqui para se inscrever e não perder nenhum vídeo. E já também clica no card desse lado aqui para maratonar todas as outras entrevistas que a gente tem aqui no canal. Beleza? Valeu!